Já reparou como uma única frase pode transformar alguém que se acha muito confiante num bicho furioso? Ou, pelo contrário, fazê-lo emudecer e ficar a piscar os olhos, totalmente perdido? Se você lida com um narcisista, sabe que as regras normais de comunicação não funcionam. A lógica é inútil. As suas emoções são usadas contra você. Mas e se eu lhe disser que existem palavras-chave de paragem especiais? Frases que os narcisistas simplesmente não conseguem suportar? Neste vídeo, vamos analisar 20 delas. Este é um verdadeiro arsenal verbal de autodefesa. Prepare-se. Algumas destas frases podem parecer ridiculamente simples, mas o efeito que elas causam é simplesmente surpreendente. Assista até o fim, porque a 20ª frase é o verdadeiro botão nuclear para o ego deles. Pronto para descobrir o segredo? Vamos lá! Antes de passarmos a lista, vamos entender rapidamente a mecânica. Por que o narcisista reage a palavras? Aparentemente, ele não se importa com a sua opinião, mas isso é uma ilusão. O narcisista é como um balão. Parece grande e importante, mas por dentro é vazio. Ele só mantém a forma por causa da pressão externa, da sua atenção e das suas emoções. Isso é o que chamamos de suprimento narcísico. Quando você discute, chora ou se justifica, você está a encher esse balão. Mas as frases que vamos discutir hoje funcionam como uma agulha. Elas não alimentam o narcisista com emoções. Elas estabelecem um limite rígido com a realidade. E a realidade é o pior inimigo do narcisista. Ele vive num mundo inventado, onde ele é o rei e você é o súdito. Quando você diz estas frases, você destrói a fantasia dele. Você o traz de volta à terra. E é exatamente isso que causa uma reação tão violenta nele, que vai da raiva ao completo torpor. A sua tarefa é dizer estas palavras calmamente, sem emoção. É a calma que as torna tão devastadoras. Certo, a primeira frase é uma palavra curta, mas de um poder imenso. Não, apenas não. Sem explicações, sem pedidos de desculpa e sem justificativas. Os narcisistas estão acostumados a ouvir não apenas como o começo de uma negociação. Para eles, a sua recusa é um desafio a ser superado. Eles esperam que você comece a explicar por que não pode fazer algo. Não posso porque tenho compromissos, ou porque estou exausto. Assim que você dá uma razão, o narcisista começa a atacá-la. Ele dirá que seus compromissos não são importantes e que o cansaço é pura bobagem. Mas tente dizer apenas não. Quer vir agora? Não. Faça isso por mim? Não. Isso causa um curto-circuito. Eles não sabem no que se agarrar. Você não lhes deu material para manipulação. Esta é uma afirmação da sua autonomia. Você está lhes dizendo que é uma pessoa separada, com direito de escolha. Para o narcisista que o considera uma extensão de si mesmo, isso é um choque. Lembre-se, não é uma frase completa. Ponto final. A segunda frase é simples. Eu tenho uma opinião diferente sobre isso. O que é que isso tem de tão grave, à primeira vista? As pessoas discordam o tempo todo. Mas para um narcisista, isto é uma ofensa pessoal. No mundo dele só existe um ponto de vista correto. O dele, é claro. Quando você manifesta a sua própria opinião, você está a destruir a ilusão de que ele sabe tudo. Ele espera que você seja um espelho, refletindo a sua grandeza. E de repente, o espelho começou a falar com a sua própria voz. Esteja preparado para o fato de que ele vai tentar convencê-lo da sua estupidez. Ele vai dizer que você não percebe nada, mas a sua tarefa não é discutir quem está certo. A sua tarefa é apenas registrar o fato da discordância. Você pode até acrescentar: o mundo é maravilhoso justamente porque somos todos diferentes. E isto vai deixá-lo louco, porque ele não consegue admitir a igualdade. Ele tem de estar sempre por cima. Mas essa frase coloca-o no mesmo patamar. Você não está por baixo, você está ao lado dele. E isso é insuportável para ele. O terceiro bloco é focado na defesa contra o gaslighting. A frase mágica é: eu me lembro disso de um jeito diferente. Narcisistas adoram reescrever a história. Eles vão tentar convencer você de que nunca disseram aquelas coisas horríveis, ou que foi você quem inventou tudo. O objetivo deles é fazer você duvidar da sua própria memória e da sua sanidade. Se você começar a argumentar furiosamente, tentando provar os fatos ponto a ponto, você vai perder. Ele vai falar mais alto que você ou vai te deixar confuso. Em vez disso, diga calmamente:
Eu ouço a sua versão, mas eu me lembro disso de um jeito diferente. Há um poder enorme nessa frase. Você não o está chamando de mentiroso diretamente, o que, claro, causaria uma explosão de raiva. Mas você também não está concordando com a loucura dele. Você se mantém firme na sua realidade. Você deixa claro que sua mente e sua percepção são suas. Isso rouba a força do gaslighting. O gaslighting só funciona quando a vítima começa a ter dúvidas. Com esta frase, você mostra que não há dúvidas, você confia em si mesmo. A quarta frase. Sinto muito que você se sinta assim. Esta é uma jogada de mestre. Narcisistas costumam usar as emoções como arma. Eles encenam o papel de vítima, culpando você pela dor que sentem. Frases como "você me chateou" ou "você estragou o meu dia". O objetivo deles é despertar sua culpa e o desejo de consertar imediatamente a situação. Geralmente você corre para pedir desculpas, mas diga esta frase: "Sinto muito que você se sinta assim". Perceba a diferença. Você não está dizendo "desculpa por eu ter te chateado". Você não assume a responsabilidade pela reação dele. Você demonstra uma empatia educada, mas se distancia. Isso devolve a responsabilidade pelas emoções ao próprio narcisista. Você está chateado? Certo, esse é o seu sentimento. Você precisa lidar com ele. Isso quebra o cenário habitual, onde você fica andando nas pontas dos pés ao redor dele. Ele fica sozinho com a própria negatividade e ele detesta isso. Quinto ponto. Eu não vou dar seguimento a esta conversa enquanto você estiver gritando. Isso é estabelecer um limite em tempo real. Narcisistas adoram usar a raiva para intimidar. Gritos, insultos, o tom agressivo. Todas essas são ferramentas de opressão. Se você cede, tolera ou começa a gritar de volta, ele venceu. Ele arrastou você para o caos dele. Mas com essa frase, você sai do jogo. Você impõe uma condição. Quer a minha atenção? Comporte-se. O importante não é apenas dizer, mas fazer. Se ele continuar a gritar, você desliga o telefone ou sai da sala. Você está a condicioná-lo, quase como se fosse uma criança. Você demonstra que o acesso a você é um privilégio, não um direito. O narcisista está acostumado a que você não vá a lugar nenhum. Sua disposição em se afastar e cortar o contato é o que mais o aterroriza no mundo. É a perda de controle. A sexta frase é muito simples, mas é daquelas que te faz cair na real. Isto não tem nada a ver comigo. Narcisistas são mestres na projeção. Eles jogam em você os próprios defeitos deles. Se o narcisista é egoísta, ele vai acusar você de ser. Se ele trai, ele vai ter ciúmes de você, até da sua sombra. Quando você escuta essa chuva de acusações, é muito fácil cair na armadilha de tentar se justificar. Mas pare, respire fundo e diga: isto não é sobre mim. Parece que você está falando sobre si mesmo. Ao fazer isso, você está devolvendo o espelho para ele. Você se recusa a aceitar esse presente tóxico. Imagine que ele está tentando te entregar um saco de lixo. Você simplesmente não pega. Deixe que ele fique com o lixo dele. Essa frase exige uma certeza interior muito grande. Você tem que saber quem você é de verdade, para que as palavras do narcisista simplesmente batam e voltem, como água em óleo. Isso o desconcerta, porque ele está acostumado a que você aceite as projeções dele como verdade absoluta. Sétima frase. Vou pensar no assunto. Os narcisistas são mestres em criar um senso de urgência artificial. Eles usam frases como: me dê a resposta agora. Decida imediatamente. Faça isso hoje. Eles te apressam para que você não tenha tempo de ligar o pensamento crítico e perceber que está sendo manipulado. A urgência é a principal tática de pressão deles. A frase "vou pensar no assunto" funciona como um freio de emergência. Você desacelera o tempo. Você exige uma pausa. Você está dizendo: meu tempo me pertence. Eu tomarei uma decisão quando for conveniente para mim, e não quando você precisa disso com urgência. Isso tira o chão deles. Eles vão pressionar. Mas o que há para pensar? Está tudo tão claro. E você repete como um disco riscado. Eu entendo, mas eu preciso de tempo para pensar. E você não cede. Isso te devolve o controle da situação e protege você contra decisões impulsivas, das quais você certamente se arrependerá mais tarde. A oitava frase é a seguinte: a sua raiva não vai me fazer mudar de ideia.
Narcisistas frequentemente agem como crianças de 2 anos numa loja de brinquedos. Se não conseguem o que querem, eles fazem um escândalo. Adultos geralmente se assustam com a fúria alheia e acabam cedendo, só para ter sossego. O narcisista conta exatamente com isso. Ele usa a raiva como ferramenta de chantagem. Ao dizer essa frase, você está pondo as cartas na mesa. Você mostra que consegue enxergar a manipulação dele. Você está dizendo: eu vejo que você está irritado, mas isso não vai funcionar. Isso invalida a arma principal dele. Imagine a cara dele quando ele perceber que o seu rugido assustador não mete mais medo em ninguém. Isso o transforma de um tirano ameaçador em uma criança mimada. E essa é a posição de força que você está assumindo. Frase 9. Obrigado pela sua opinião, vou levar em consideração. Esta é a resposta perfeita para aquela crítica ou conselho que ninguém pediu. Os narcisistas adoram criticar. Seu cabelo está horrível. Você está criando os filhos de forma errada. Você não sabe gastar dinheiro. Eles tentam disfarçar isso como uma preocupação ou cuidado, mas a verdade é que é apenas uma forma de minar a sua autoestima. Se você começar a se defender, você está implicitamente aceitando que a opinião dele é válida e importante. Mas, ao dizer essa frase, num tom completamente neutro, você transforma o que ele diz em puro ruído branco. É como se você estivesse dizendo: eu recebi o seu e-mail, vou colocar na caixa de entrada e talvez dê uma olhada depois, ou talvez eu simplesmente apague. Você não está argumentando, mas também não está concordando. Isso é conhecido como a técnica da pedra cinzenta. Você se torna desinteressante e apático. O narcisista espera por um drama, uma reação, mas o que ele recebe é apenas uma resposta fria e burocrática, e isso o deixa absolutamente furioso. 10ª frase. Não vou explicar a minha decisão. Os narcisistas acham que você tem a obrigação de lhes dar satisfações sobre cada passo que dá. Por que comprou este leite? Por que pegou este caminho? Por que se vestiu assim? Eles exigem explicações para procurar falhas e provar que você está errada ou errado. Mas a verdade é que você é uma pessoa adulta. Você não tem obrigação de explicar absolutamente nada. Ao dizer esta frase, você fecha a porta na cara dele. Você o priva de informação. Informação é poder. Quanto menos ele souber sobre as motivações das suas ações, menos ele terá alavancas para controlá-la ou controlá-lo. Isso cria uma zona de privacidade e segurança ao seu redor. Ele vai insistir: eu tenho o direito de saber. E você responde calmamente: não, essa é a minha decisão pessoal. E segue com a sua vida. Frase número 11. Você tem o direito de pensar dessa forma. Esta é uma variação da frase sobre opinião, mas que funciona em um nível mais profundo. Por exemplo, quando o narcisista lança acusações absurdas como: você nunca me amou, ou você é egoísta. Ele espera que você tente provar o contrário, dizendo: claro que te amo, veja tudo o que faço por você. Mas a estratégia é concordar com o direito dele de ter esses pensamentos, e não com o conteúdo dos pensamentos em si. Use a frase: você tem o direito de pensar assim. Isso desvia completamente o foco. Você não está confirmando que é egoísta, mas sim que tudo pode acontecer dentro da cabeça dele. Essa é a área mental dele, e você não vai se intrometer nela. Isso demonstra sua total independência em relação às avaliações dele. Os pensamentos dele são problemas dele, não a sua realidade. Este é o nível máximo do desapego emocional. 12ª frase. Qual é o seu objetivo neste momento? Os narcisistas costumam mascarar seus ataques agressivos como piadas ou comentários inocentes. Por exemplo: nossa, você engordou, mas até que fica bem ser fofinha. Se você se ofender, ele logo dirá que você não tem senso de humor. Pergunte a ele diretamente: qual é o seu objetivo ao dizer isso? O que você espera conseguir com esse comentário? Essa pergunta o força a sair da sombra. Você está apontando um holofote diretamente para os seus motivos ocultos. Narcisistas odeiam ser desmascarados. Ele terá que admitir que queria atingi-lo, o que é extremamente raro, ou começar a se justificar de forma ridícula. De qualquer forma, você toma a iniciativa. Você não é mais a vítima da zombaria. Você é o investigador que faz as perguntas desconfortáveis. Frase 13. Eu confio na minha intuição. Os narcisistas tentam sistematicamente desconectá-lo da sua bússola interior.
Eles dizem coisas como: foi coisa da sua cabeça. Você é sensível demais. Você está inventando tudo. Eles querem se tornar o seu único ponto de referência na vida. Ao afirmar a confiança na sua intuição, você está cometendo um ato de rebeldia. Você está dizendo: minha voz interior é mais importante do que a sua voz. Esta é a base para a recuperação pós-abuso. Mesmo que você cometa um erro, ele é seu e a experiência é sua. O narcisista não pode controlar o que está dentro de você. A sua intuição é um território onde a entrada dele é estritamente proibida. Esta frase reforça a sua autoconfiança e lembra você de que é perfeitamente capaz de se guiar na vida sozinho. 14ª frase. Podemos conversar sobre isso quando você se acalmar. Esta é mais uma forma de estabelecer limites, mas com foco numa abordagem construtiva. Você demonstra que não está se recusando a comunicar em princípio, você só está recusando o formato tóxico da interação. Você age como uma pessoa adulta e razoável. Em contraste, a histeria do narcisista parece especialmente lastimável. Ele busca o caos imediato, e você propõe ordem e tempo. Isso tira dele a chance de te manipular pelas emoções no calor do momento. Na maioria das vezes, quando ele se acalma, ele não sente mais a necessidade de discutir nada, porque sem a emoção, a manipulação não funciona. E geralmente, ele não tem problemas reais para serem discutidos. O único problema real era apenas o desejo dele de descarregar a negatividade em você. 15ª frase. Eu não pedi a sua aprovação. Os narcisistas agem frequentemente como pais severos ou juízes. Estão sempre a avaliar as suas escolhas, a sua roupa, o seu trabalho. Eles podem dizer coisas como: bem, não está mal, mas podia estar melhor. Eles ficam à espera que você se esforce para conquistar o elogio deles. Esta frase destrói a hierarquia. Você está a retirá-lo do pedestal de juiz. Você diz: não me importa se você gosta ou não. Eu estou a fazer isto por mim. Isto é um golpe no ponto mais vulnerável do narcisista, o seu senso de importância própria. Ele estava convencido de que era o centro do seu universo. Acontece que você consegue ser feliz e bem-sucedido sem a sua permissão suprema. Esta é uma demonstração clara da sua liberdade. Frase 16. Vamos nos ater aos fatos. Os narcisistas são mestres na salada de palavras. Eles sobrecarregam você com uma enxurrada de argumentos ilógicos, resgatam eventos de uma década e saltam de tema em tema. Tudo isso para confundir você. Esta frase é como uma âncora. Você não permite que te arrastem para o mar do absurdo. Os fatos são desconfortáveis para o narcisista, porque normalmente não jogam a seu favor. Ele vai tentar desviar para o campo das emoções, e você o traz de volta aos fatos. Isso exige disciplina. Não caia nas provocações. Apenas repita: isso é emocional. Os fatos são os seguintes. Nós combinamos às 5, você chegou às 7. Ponto. Nada de drama, apenas estatística pura e seca. Contra isso, ele não tem defesa. Frase número 17. Eu não tenho mais medo de te perder. Esta é uma das frases mais poderosas, mas só deve ser dita se você estiver realmente pronto para isso. O poder do narcisista se baseia no seu medo de ser rejeitado. Ele vive insinuando que você não serve para ninguém, que ele vai encontrar outra pessoa, ou que você não sobreviverá sem ele. Assim que você para de temer a partida dele, ele perde o controle, é o fim do jogo. Quando ele percebe que a ameaça de separação não funciona mais, ele entra em pânico. Ele pode, de repente, ficar manso, começar a dar presentes. Isso é chamado de show de açúcar. Mas não se deixe enganar. Se você disse esta frase, não há mais volta. É a sua declaração de independência. A 18ª frase é: não sou responsável pela forma como você interpreta o que eu digo. É muito comum você dizer algo completamente inofensivo, e o narcisista distorce aquilo por completo. Você diz que está cansado, e ele capta que você está entediado com ele. Você começa a se explicar. Não, eu não quis dizer isso. Pare. Não faça isso. Diga exatamente esta frase. Entre o que você disse e o que ele captou, existe um filtro na percepção dele. E esse filtro está quebrado. Você não é um mecânico para consertá-lo. Você está tirando de si a responsabilidade por essa percepção distorcida dele. Isso economiza uma quantidade enorme de energia.
Deixe que ele viva com as interpretações dele. O problema é dele. Você sabe o que disse, e isso é o suficiente. A frase número 19. Não, eu não vou fazer. É uma recusa simples, mas definitiva. Os narcisistas geralmente tratam você como se fosse um empregado, um faz-tudo ou um funcionário de suporte. Eles pedem: traga, entregue, faça isso por mim, resolva os meus problemas. Eles exploram a sua boa vontade e a sua natureza prestativa. Recusar-se diretamente a fazer qualquer capricho deles. Isso é uma rebelião a bordo. O choque será total. Como assim? Ele vai pensar. A função agora tem vontades e desejos. Prepare-se para ser acusado de egoísmo. Mas lembre-se de algo fundamental. Autocuidado não é egoísmo. E não querer ser um serviçal é perfeitamente normal. Esta frase traça uma linha clara entre ajudar e ser usado. Você está disposto a dar auxílio, mas não está disposto a servir. O narcisista odeia essa diferença, mas para você, ela é absolutamente vital. E por fim, a 20ª frase. Eu vejo quem você realmente é. Este é o famoso botão nuclear. O maior medo de um narcisista é ser desmascarado. No fundo, eles sentem vergonha e inutilidade. Toda a sua imagem grandiosa não passa de uma máscara para esconder esse vazio. Quando você pronuncia essa frase com calma, olhando nos olhos, você arranca a máscara. Você está dizendo: seu jogo acabou. Eu vejo a criança pequena e assustada dentro de você. Eu vejo suas manipulações. Eu vejo suas mentiras. Isso pode desencadear a mais forte fúria narcisista. Então seja cauteloso e certifique-se de estar em segurança. Mas, psicologicamente, este é o momento da sua vitória total. Você deixa de ser o espectador no teatro dele. Você se torna o crítico que enxerga a atuação pífia do ator. Depois disso, todo o encanto dele se dissipa por completo. Aqui estão elas, essas 20 frases. Cada uma delas é um tijolo na construção dos seus limites pessoais. Usar estas palavras exige coragem. Na primeira vez, a voz pode tremer e o coração acelerar. Isso é perfeitamente normal. O narcisista vai resistir. Ele vai redobrar os esforços para tentar quebrar a sua armadura. Mas lembre-se, a reação dele é a prova de que você está fazendo tudo certo. Você deixa de ser um recurso conveniente e passa a ser uma pessoa, um indivíduo. O mais importante não é apenas dizer as palavras, mas sim acreditar nelas. Acreditar no seu direito de dizer não, de ter a sua própria opinião e de viver a sua própria vida. Amigos, qual destas frases pareceu a mais difícil de dizer? E qual delas você está pronto para aplicar já hoje? Escreva nos comentários, vamos conversar sobre isso. Se este vídeo foi útil, apoie o canal com um like e uma inscrição. Isso nos ajuda a criar mais conteúdo relevante e importante. Cuide-se, você é mais forte do que imagina. Até o próximo vídeo.